Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 7, verso a partir do 149. O título do capítulo: A Viagem do Senhor pelo Sul da Índia. Continuando direto no texto: Desta forma, depois de instruir o Brahmana Vasudeva desta maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu desapareceu daquele lugar. Os dois Brahmanas, Kurma e Vasudeva, abraçaram-se então um ao outro e começaram a chorar, lembrando-se das qualidades transcendentais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, acabo de descrever como Sri Chaitanya Mahaprabhu curou o leproso Vasudeva, recebendo, portanto, o nome Vasudeva Amrita Prada. Continuando. Encerro assim a descrição da primeira viagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sua visita ao templo de Kurma e a liberação do Brahmana leproso Vasudeva. Quem ouvir estes passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu com grande fé, certamente alcançará muito em breve os pés de lótus do Senhor, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Admito não conhecer o começo, nem o fim dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porém, tudo quanto escrevi foi o que ouvi da boca de grandes personalidades. Significado por sua divina graça, Aste Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O nome Vasudeva Amrita Prada é mencionado nos versos compostos por Sarvabhauma Bhattacharya. Quem realmente revive sua consciência com pensamentos de Krishna, pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, reaviva sua vida espiritual e mergulha no serviço ao Senhor. Somente então pode agir como Acharya. Em outras palavras, todos devem dedicar-se a pregar, seguindo os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, serão muito apreciados pelo Senhor Krishna, que os reconhecerá rapidamente. Na verdade, um devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu deve dedicar-se a pregar, a fim de aumentar os seguidores do Senhor. Por pregar assim o verdadeiro conhecimento védico em todo o mundo, ele beneficiará toda a humanidade. Ó devotos, por favor, não considereis minhas ofensas a este respeito. Vossos pés de lótus são meu único refúgio. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Das, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo os seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 7º capítulo, descrevendo a liberação do Brahmana Vasudeva e a viagem do Senhor pelo sul da Índia. Hare Krishna. Eu queria começar logo, para não correr o risco de esquecer, que na quarta-feira passada nós lemos parte desse passatempo e a mãe Yashoda Yasha fez um comentário, mas depois o Guru Dayanatha me chamou a atenção. Ele está aqui? Não, né? Tá aí. Ele chamou a atenção que são dois Vasudevas. Um é esse Vasudeva leproso, o outro é Vasudeva Datta. E a senhora tinha se referido a Vasudeva Datta. Então, aqui é o Vasudeva Devamrita Prada, que é o Vasudeva leproso que se curou da lepra, né? Agora, nós concluímos um capítulo. E muitos de nós aqui presentes, incluindo eu mesmo, não assistimos toda a leitura, porque foram 155 versos, como é comum no Chaitanya Charitamrita. E também, como é comum, Prabhupada apresenta um resumo no começo do capítulo. Então eu vou ler o resumo do começo do capítulo, para a gente se localizar. Vocês viram que tem uma bênção aqui? Que quem ouvir esses passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu com grande fé, certamente alcançará muito em breve os pés de lótus do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a diferença da bênção dos Vaishnavas, né? Que é uma bênção típica dos Vaishnavas. Não é
vida longa para desfrutar, para conquistar o mundo, para ter filhos muito inteligentes, avançados, puros em consciência de Krishna, para na próxima vida nascer nos planetas celestiais. Não tem esse tipo de bênção. A bênção é alcançar os pés de lótus de Sri Chaitanya. Não é? Então, quem está dando a bênção aqui é o próprio Krishnadas Kaviraj Goswami. Então, ele está atento para oferecer a bênção aos seus leitores. E é engraçado que ele também admite, né? Admito não conhecer nem o começo nem o fim dos passatempos do Senhor Chaitanya. Mas, tudo que eu escrevi aqui está de acordo com grandes personalidades. Então, ele está fazendo um trabalho excelente, confiando que as autoridades competentes que falaram do Sri Chaitanya Mahaprabhu sabiam o que estavam falando. E quem ouve com fé sobre tudo isso, então alcança a misericórdia de Sri Chaitanya, o abrigo, o refúgio dos pés de lótus de Krishna. Para quem vem da língua espanhola, a palavra refúgio explica melhor do que abrigo, né? Então, refúgio dos pés de lótus de Krishna. Em português, abrigo já é suficiente. Mas esse refúgio dos pés de lótus de Krishna pode ser alcançado através do contato com devotos que falam de Krishna Katha, falam dos passatempos de Krishna. E Krishnadas Kaviraj, então, está dando as bênçãos, porque ele próprio está apresentando o passatempo de Krishna nessa era, né? Nessa era de Kali. E então ele está dando as bênçãos para o leitor do Chaitanya Charitamrita, que tem fé e tal. Vamos então ver o resumo do capítulo. O capítulo A Viagem do Senhor pelo Sul da Índia. Capítulo 7, a viagem do Senhor pelo sul da Índia. Em seu Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakur resume o 7º capítulo como segue. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de vida renunciada no mês de Magha, janeiro-fevereiro, e foi a Jagannatha Puri no mês de Palguna, fevereiro-março. Participou do festival de Dola Yatra durante o mês de Palguna, e no mês de Chaitra libertou Sarvabhauma Bhattacharya. Durante o mês de Vaishakha, passou a viajar pelo sul da Índia. Ao sugerir que viajaria pelo sul da Índia sozinho, Sri Nityananda Prabhu deu-lhe um brahmana de ajudante, chamado Krishnadasa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu estava para começar sua viagem, Sarvabhauma Bhattacharya deu-lhe 4 jogos de roupa e pediu-lhe que se encontrasse com Ramananda Roy, o qual na época residia às margens do rio Godavari. Juntamente com outros devotos, Nityananda Prabhu acompanhou o Senhor até Alalanath, mas ali o Senhor Chaitanya deixou a todos para trás e seguiu em frente com o Brahmana Krishnadasa. O Senhor começou a cantar o mantra Krishna, 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 Rei. Em todas as aldeias onde pernoitava, em todas as aldeias onde pernoitava, sempre que alguém vinha vê-lo em seu albergue, o Senhor implorava-lhe que pregasse o movimento para a consciência de Krishna. Após ensinar o povo de uma aldeia, o Senhor prosseguia para outras aldeias para aumentar o número de devotos. Dessa maneira, finalmente, ele chegou a Kurmasthana. Enquanto esteve ali, concedeu sua misericórdia imotivada a um Brahmana chamado Kurma e curou outro Brahmana chamado Vasudeva, que sofria de lepra. Após curar este Brahmana leproso, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu o título de Vasudevamrita Prada, aquele que curou. Então, o nome é de Sri Chaitanya, viu? Não é do Vasudeva. Tá? Então, por curar o Vasudeva,
Chaitanya recebeu esse nome, viu? Que significa aquele que concedeu o néctar ao leproso Vasudeva. Quando eu li, eu entendi que era Vasudeva. Eu estava pensando na história de Vasudeva, Vasudeva Datta, na questão aqui que eu não queria deixar de mencionar, e perdi o significado verdadeiro do que estava escrito. Li, mas não entendi. E então agora está corrigido, tá bem? Bom, aqui nós vimos que o capítulo é grande, 155 versos, e tem muitos temas. Esses temas foram explicados aqui agora, e tudo começa com Prabhupada no seu resumo, apresentando Bhaktivinoda Thakur e seu Amrita Prabha Bhasha. Então, nesse significado de Bhaktivinoda Thakur, por esse significado, nós podemos ver como o Bhaktivinoda Thakur foi cuidadoso com o Parampara, não é? Com o futuro. Imagine, ele trabalhando como um juiz de direito, e trabalhava muito. Ele resgatou toda a cultura Vaishnava, ele compreendeu os desvios que haviam ocorrido depois da partida de Chaitanya, de Nityananda, de todo o Panchatattva, de Janavadevi, depois da partida de toda essa gente, ele compreendeu o movimento caiu definitivamente na mão dos Prakrita Sahajas. E com essa compreensão, ele foi estudar o Srimad Bhagavatam, depois recuperou o Chaitanya Charitamrita e fez esse significado do Chaitanya Charitamrita. Então, observem que Bhaktivinoda Thakur não tinha tempo. Como é que ele poderia fazer tudo isso trabalhando tanto? Então, a gente entende o senso de responsabilidade que ele tinha. E as orações, as canções que ele fez, cheias de poesia. A poesia de Bhaktivinoda Thakur é referência até hoje para nós. Prabhupada legitimou todas essas canções de Bhaktivinoda Thakur para que a nossa mente filosófica relaxe com a beleza, com a licença poética e a beleza que a poesia traz, apresentando a filosofia de uma maneira muito mais bela e próxima de todos nós, com o sentimento de quem vive a filosofia e não fica seco, como o filósofo seco, né? Então as poesias de Bhaktivinoda Thakur trazem para nós o Siddhanta Vaishnava, para que nós possamos aprender a ser leves, a olhar o mundo com a beleza da poesia, com o olhar poético, para que nós possamos desenvolver uma das 26 qualidades do devoto, que é Kavi, poético. Então, o devoto aprende os Uttama Shlokas, e podem ver que Krishnadas Kaviraj, no Chaitanya Charitamrita, repete versos e versos do Chaitanya Charitamrita, do Srimad Bhagavatam. Às vezes ele menciona, Prabhupada às vezes no significado diz assim: este verso é do Srimad Bhagavatam, canto tal, capítulo tal. Então, é um trabalho acadêmico de alto nível, é um trabalho que serve exatamente para o que ele diz aqui no verso 152, quem ouvir com grande fé, serve para desenvolver a nossa fé. Então, a essa altura, já no Madhya Lila, o leitor do Chaitanya Charitamrita já tem uma relação com Chaitanya Mahaprabhu, com seus associados, com a biografia do Senhor Chaitanya e com o autor do Chaitanya Charitamrita, que é Krishnadas Kaviraj. Então, ele pode, a essa altura, se predispor a escutar o Chaitanya Charitamrita com fé, com grande fé. E se ele faz isso, se ele escuta com grande fé, sabendo a qualidade genuína do trabalho, a qualidade legítima do trabalho de coleta dos passatempos do Senhor Chaitanya, e aí ele investe a sua fé,
Então, nisso, o que é que ele vai alcançar? Ele vai alcançar o abrigo dos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E a última parte, desde que eu cheguei aqui, que está sendo lida, já é a parte aqui que descreve a visita de Chaitanya Mahaprabhu a Kurma, a Stana, ou residência de Kurma, o lugar onde ele ficava estabilizado, né? Onde ele ficava. Então, Kurma, como um grihasta, foi orientado a não abandonar a família. E essa é a pregação padrão de Chaitanya Mahaprabhu. Muito embora vários seguidores de Chaitanya Mahaprabhu tenham tomado o sannyasa para poder garantir a expansão do movimento, uma vez que o grihasta não pode ficar tão livre para viajar e para dar atenção a centenas e milhares de pessoas, e o sannyasa teria mais facilidade. Então, apesar de não estar permitido para a era de Kali ao aceitar a ordem de sannyasa, a ordem de sannyasa foi dada para muitos seguidores do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E então, o Chaitanya Charitamrita traz esse tema e com uma segurança muito grande para prover fé ao leitor. Observem também outro detalhe acadêmico da literatura. Prabhupada faz a introdução, o resumo, justamente para atrair a atenção do leitor e dizer: veja o que você vai ver agora, porque olha como é interessante e olha como está bem fundamentado. Preste atenção no que você vai ler, porque a sua tendência como leitor é viajar na história, viajar por aí e perder o fio da meada. Não perca. Veja bem, Bhaktivinoda Thakura, no passado, fez um comentário sobre o Chaitanya Charitamrita, e no seu comentário, olha o que ele fala. Isso é Prabhupada com o leitor, e o leitor somos nós, não? Então, Prabhupada diz assim, que Bhaktivinoda Thakura estabelece a ordem cronológica, que não é muito comum na literatura Vaishnava. Então aqui, agora, a ordem cronológica é valorizada e apresentada, porque Prabhupada entende quem é o leitor do Chaitanya Charitamrita. Quando Prabhupada traduziu o Chaitanya Charitamrita, ele já estava no Ocidente. Ele não traduziu ainda, nessa altura ele já conhecia a idiosincrasia dos ocidentais de perto, já conhecia a influência cultural dos ocidentais. Então, Prabhupada já tinha visto, ao escrever o Chaitanya Charitamrita, traduzir, Prabhupada já tinha visto muita gente chegar, muita gente sair, muita gente se atrair, não gostar, muitos repórteres assim, meio agressivos, outros repórteres muito bons, líderes filosóficos que desafiavam a filosofia e depois desapareciam. Prabhupada já tinha tido bastante experiência do Ocidente. Então ele entendia que a ordem cronológica para um ocidental é padrão do paradigma científico. E como o ocidental é guiado pelo paradigma científico e a ordem cronológica é padrão, Prabhupada vai fazer a pesquisa em Bhaktivinoda Thakura e encontra e coloca só para o leitor dizer: caramba, que coisa boa! O que é que nós estamos vendo aqui? Aqui tem um padrão. O Chaitanya Charitamrita é muito bom de se ler e dá uma atenção. A gente, em geral, passa rapidamente por tudo isso. Mas agora eu quero voltar para mostrar para vocês. Olha só. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem de vida renunciada no mês de Maga, janeiro e fevereiro. E foi para Jagannatha Puri. No mês de Falguna, e foi para Jagannatha Puri no mês de Falguna, fevereiro e março. Então tem aí a ordem, janeiro, fevereiro e março. Porque os meses são lunares, então eles não coincidem exatamente com os 30 dias do nosso mês. A gente sabe isso por Kartika, né? Que é o mês que a gente mais ama, não é? Então a gente sabe. Também
a gente tem a experiência com o Janmashtami, que muda, às vezes acontece em setembro, quando, por exemplo, no ano que o Prabhupada nasceu, o Janmashtami foi em setembro, e às vezes acontece em agosto, então a gente sabe disso. Então o Prabhupada está dizendo aqui isso aí. Depois de Jagannatha Puri, participou do festival de Dola Yatra durante o mês de Falguna, que é fevereiro e março. E no mês de Chaitra, libertou Sarvabhauma Bhattacharya. Por que falar da libertação de Sarvabhauma Bhattacharya? Porque o capítulo anterior é a liberação de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Prabhupada está localizando o leitor dentro do tempo da biografia de Chaitanya Mahaprabhu, para o leitor ficar esperto e poder aprender, e poder fazer o que, de acordo com o resumo? Pregar, poder contar depois essas histórias. E contar cada vez com mais subsídios, cada vez com mais fundamentações, cada vez com mais segurança. Então, aqui, ele continua ainda, né? Durante o mês de Vaishakha, passou a viajar pelo sul da Índia. Ao sugerir que viajaria pelo sul da Índia sozinho, aí já começa a mudar o tema. Então ele vai falar de viajar pelo sul da Índia, que é o capítulo agora. Então ele uniu, ele fez a conexão do capítulo anterior com esse capítulo. E isso, Vishwanatha Chakravarti, por exemplo, como autor, ele é perito em fazer a conexão. Em Bhagavad Gita, ele é perito em fazer conexão, mesmo com o Bhagavatam. E aqui, agora, Prabhupada está fazendo a conexão, se aproveitando da informação de Bhaktivinoda Thakura, dada no seu Amrita Pravaha Bhashya, que é o comentário Bhashya do Chaitanya Charitamrita, então, de Bhaktivinoda Thakura. Então a gente, como literatura, e por que é importante saber isso? Como é importante, por exemplo, a gente consertar a fechadura da casa da gente, consertar a janela, pintar a parede, a estrutura externa à nossa mente, ao nosso corpo, que vai trazer um certo conforto. Se a gente tem conforto no trânsito pela literatura, na hora de pregar, esses recursos, esse conforto que a gente sente, vira um recurso de pregação muito atrativo para quem escuta a nossa pregação. E qual é a conclusão da pessoa que está ouvindo? Eu acho que essa pessoa sabe o que está falando. Em vez de ele pensar mal da gente, ele diz, parece um fanático religioso. Ou então, nossa, que cada coisa estranha que ele falou, não é? Não, ele vai dizer, essa pessoa sabe, parece que sabe o que está falando. Na citação, na aula, ele explicou tal coisa dentro. Por quê? Porque está dentro da capacidade da pessoa de aprender. Ele aprendeu, teve seu cérebro completamente moldado a um paradigma de aprendizagem que vem desde da alfabetização na escola até a formar na universidade. Então ele já está acostumado. Se ele não tiver referências parecidas com a didática que ele tem experiência, vai ser muito difícil aprender. Foi por isso que Prabhupada pediu para Burijana ensinar o Bhagavad Gita, porque ele era professor. Então Prabhupada disse para ele, ensine os meus livros para os devotos, você que é professor, ensine uma maneira dos devotos estudarem os meus livros. E Burijana se dedicou a isso, e fez muitos manuais de estudo dos livros do Bhagavatam, do Bhagavad Gita, de muitos cursos, ensinando como estudar sistematicamente os livros. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi com essa metodologia que eu montei todo o programa de ensino do nosso instituto, o Instituto Jaladuta, e que os alunos têm aprendido e têm entrado em contato com o fluxo filosófico, se localizando dentro desse rio filosófico e não ficando em algumas ilhas sem entender o que está passando e repetir apenas como um papagaio, sem se localizar dentro do universo, e, tipo memorizar versos só para repetir tudo, não se sentir dentro desse universo filosófico.
E isso eu aprendi com Buridjana, tive um rápido curso com ele em Vrindavana, no VIT, que é o Instituto de Vrindavana para a faculdade, é um Instituto de Ensino Superior, e vi a metodologia dele, fiquei muito bem impressionado, adquiri as fitas e estudei o projeto pedagógico do Bhagavad Gita, desenvolvi então o nosso próprio estilo, a nossa própria metodologia para ensinar Bhagavad Gita. Então, se nós podemos captar com essa visão de teoria do ensino, se a gente consegue olhar isso aqui com a experiência que eu tenho, eu estou mostrando para você um ponto de vista. Provavelmente outra pessoa dando aula sobre isso apontaria outras coisas importantes. Mas no meu caso, aqui, eu entendo aqui a metodologia usada por Prabhupada para a gente, conscientemente. Ele usou conscientemente. Como Bhaktivinoda era consciente, como Bhaktisiddhanta era consciente em todas as modificações das rotinas que ele fez, como organizar um templo, os protocolos de um templo, tudo isso ele fez conscientemente. Então, Prabhupada está fazendo conscientemente aqui, dando essa ordem cronológica de Chaitanya Mahaprabhu, para pegar o capítulo anterior e juntar com esse capítulo, que é agora o capítulo da viagem do Senhor pelo sul da Índia. Então, aí ele começa a descrever o capítulo. E qual o primeiro evento que ele diz? Quando Nityananda soube que o Senhor Chaitanya ia viajar sozinho, então chamou Krishnadasa, ofereceu Krishnadasa um brahmachari para viajar com Chaitanya, que deu um trabalho danado. Mas, né, acho que a gente já passou por essa parte aqui do Chaitanya Charitamrita, né? Mas deu um trabalho esse Kala Krishnadasa. Então, e ali entramos nessa segunda parte, que é o que nós temos visto agora aqui no fim, que é Kurma. E por fim mesmo, a cura do contagiado por lepra, Vasudeva. Então, assim, esse é o tema aqui do Chaitanya Charitamrita, visto sob o ponto de vista de estudo, como estudar, como compreender, como levar a sério a nossa leitura, aprendendo o Chaitanya Charitamrita. Vocês que são bem jovens podem fazer maravilhas com seus estudos e se preparar para pregar nos nossos festivais de domingo. Em breve vamos abrir as porteiras para receber multidões de pessoas aqui e vamos fazer grupos de devotos pregando. Vocês que agora estão aqui, que são novos, como Juan, Daniel, Eduardo, Fabrício, que Eduardo e Fabrício já não são tão novos assim, já são Bhakti Shastri, já estudaram Bhakti Shastri. E mesmo as meninas que são residentes aqui, precisam criar esse gosto, devem ter o gosto de identificar quem vem aqui, porque a pessoa que vem aqui já é produto de ter conhecido o movimento através da propaganda de Nova Gokula, aqui no Vale do Paraíba, de um livro que estudou em algum lugar, de uma viagem por conhecer o movimento em outra parte do mundo, em algum aeroporto, como era muito comum antigamente. Então as pessoas chegam aqui já com o desejo e com curiosidade. E então a gente pode criar ilhas de bate-papo com essas pessoas. E pregar para essas pessoas, porque a ideia aqui é pregar. Foi o que foi falado no significado de Prabhupada para os últimos versos, não é? Quem realmente revive sua consciência com pensamentos de Krishna, pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, reaviva sua vida espiritual e mergulha no serviço ao Senhor. Somente então pode agir como um acharya. Em outras palavras, todos devem dedicar-se a pregar.
seguindo os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, serão muito apreciados pelo Senhor Krishna, que os reconhecerá rapidamente. Na verdade, um devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu deve dedicar-se a pregar, a fim de aumentar os seguidores do Senhor. Então, essa é a ideia mesmo. Aqui pode parecer um proselitismo agressivo, porque estamos falando, Prabhupada diz claramente que nós devemos pregar para aumentar os seguidores do Senhor Chaitanya. Isso pode parecer um proselitismo religioso, mas não é isso de maneira profunda. Pode ser que externamente seja isso. Mas por que é importante por que é importante aumentar o número de seguidores do Senhor Chaitanya? Porque o Senhor Chaitanya veio nesta era de Kali para dar o remédio que pode curar a todos das doenças da era de Kali. Talvez não cure diretamente do coronavírus, né? Do Covid-19, talvez não cure tecnicamente dessa doença, mas certamente essa doença pode ser a forma de aproximação da pessoa no mundo espiritual com o serviço devocional puro, porque a gente não sabe como é. De qualquer forma, o que nós podemos entender é que nós estamos sofrendo da doença de avidya dentro da era de Kali, da falta de conhecimento espiritual. Esta é a doença apropriada para ser curada pelo Mahamantra Hare Krishna. A ignorância. Nós estamos completamente instruídos por nossos sentidos. O que os nossos olhos veem, o nosso coração aceita e às vezes até padece. Os olhos contemplam, então essa contemplação é transmutada pela mente em planos maravilhosos para desfrutar da vida. O que os nossos ouvidos escutam, da mesma maneira. O que a nossa língua prova, da mesma forma. E quanto mais falamos, mais acreditamos em nós mesmos. Imagine que ilusão, que fonte autógena de ilusão. Falar e ouvir a própria voz e acreditar no que está dizendo. Sim, eu sou bacana. Sim, eu sou perfeito. Sim, meus amigos são bacanas. Sim, eu estou muito bem. Eu estou me desenvolvendo muito bem. Então, e a gente vai acreditando nisso. Imagine a fonte de autoconhecimento, de autoilusão que nós temos através dos nossos sentidos. E por aí vai. Então, nós precisamos reverter essa realidade contaminante. Nós precisamos reverter essa realidade dando informações aos sentidos a respeito dos passatempos de Krishna. Porque os passatempos de Krishna vão nos levar à contemplação de Krishna. Nós vamos nos apegar a Krishna. Nós vamos fazer planos para nos associar com Krishna, não mais com a natureza material. Mas vamos fazer planos para nos associar com Krishna. E ao nos associarmos com Krishna, através do serviço devocional, vamos eliminar todos os obstáculos que nos têm impedido de viver o conhecimento que está embutido dentro do nosso coração, mas que está encoberto pela grande ilusão que vem na forma do karma que a gente adotou ao nascer nesse mundo, pelas limitações impostas. E quanto a karma, é muito importante, porque às vezes eu escuto os devotos falando, e os devotos dizem assim: é meu karma, eu tenho que viver, eu tenho que aceitar o meu karma e fazer as pazes com o meu karma. Mas essa filosofia não é perfeita, gente. Pode ser um recurso psicológico, mas não é, filosoficamente, não é perfeito. Porque se nós adotamos simplesmente as pazes com o nosso karma, e nós vamos viver dentro do parâmetro
de atividades fruitivas, karma kanda. Nós precisamos compreender o nosso karma, sim. Precisamos fazer as pazes com ele, sim. Mas nós precisamos de vidya, de conhecimento. Jnana, conhecimento espiritual. Porque karma unido a jnana, o que é que vai dar? Niskama karma, que é Buddha Yoga, que é serviço devocional, que é bhakti. Então, o karma sozinho não vai nos levar a nada. Então, quando a gente está muito nervoso, preocupado, o que for, sofrendo e quer compreender, a gente vai na filosofia e diz, é meu karma, eu tenho que aceitar. E aí luta só para corrigir aquele karma. Mas não é só isso. A gente tem que lutar para trazer o conhecimento e dizer, Krishna, sim, eu estou sofrendo agora, diminuído na minha cota de sofrimento. E porque eu estou sofrendo menos do que eu merecia por meu karma, eu tenho que agradecer a Krishna. Eu tenho que louvar a Krishna. Eu tenho que glorificar a Krishna. Eu tenho que servir a Krishna. Vou até procurar ver se tem aí na lista de serviço devocional alguma atividade que eu posso fazer. Porque agora eu estou entendendo que eu preciso agradecer a Krishna por estar expurgando aquele karma velho que eu tenho, antigo, esse karma que eu trouxe até aqui. Mas agora, com o conhecimento transcendental, eu posso me ocupar em serviço devocional, que é Niskama Karma Yoga, ou a atividade karma, que é Niskama, livre de interesse pessoal. É isso, o conhecimento nos liberta, e por isso aqui nós precisamos desse conhecimento, e o Chaitanya Charitamrita é a lição final, é a última palavra em termos de conhecimento transcendental disponível para nós. Bhakti Sarva Bhauma é a última palavra em termos de conhecimento de Bhakti, é o Chaitanya Charitamrita. Vai revelar a relação de Krishna com Srimati Radharani, a relação de amor entre Krishna e Srimati Radharani. E isso é o conhecimento máximo que nós podemos obter a respeito de Krishna. Algum comentário ou pergunta? Mayeka Murti? Na astrologia diz que só existem duas coisas que verdadeiramente transformam o karma da entidade viva, que é o sadhana e a japa. É mesmo? Sim, Dharmapada, aquele astrólogo de Prabhupada, ele deu um curso aqui, e ele falou isso, ele não é a favor dessa coisa de pedras, nada disso, ele fala assim, tudo isso pode até assim, amenizar, mas o que transforma o karma da entidade viva é o que Prabhupada nos deu, sadhana e japa. Então, trazendo um pouquinho antes o conhecimento entre as pedras e a japa, qual seria, em que ele está se baseando? Ele está se baseando no serviço devocional, no plano de serviço devocional. Porque muitas vezes, quando nós usamos a expressão japa e a expressão sadhana bhakti, nós já estamos traduzindo para a prática da ISKCON, assim, que é muito positiva, evidentemente. Mas já estamos traduzindo para o plano da administração. Mas um pouquinho antes disso, tem a filosofia que respalda essa administração do sadhana e da japa, que é a execução do serviço devocional, o cantar dos santos nomes, a prática regulada, como quando Arjuna diz para Krishna, é muito difícil praticar essa tal de yoga, e Krishna responde o quê? Sim, é verdade, mas a prática constante e o desapego vai dar o resultado adequado. Então a prática constante é sadhana. E o desapego é o conhecimento. A pessoa com conhecimento tem chance de se desapegar. Sem conhecimento ela vai ficar irada. Ela vai ficar irada. Na hora que tiram o doce dela, ela vai ficar completamente irada. Então, mas com conhecimento, ela vai se desapegar. Ela vai dizer, eu fiz tudo para segurar isso,
com senso de responsabilidade, com tal outra virtude, fiz tudo que eu entendia, mas não deu. Então agora realmente eu tenho que entender que tinha uma força superior, eu devo me desapegar, agradecer a Krishna, sofrer o restinho de sofrimento que existe e me ocupar em serviço a Krishna com muita gratidão no meu coração. Tá bem? Então, o início é Shraddha mesmo. Esse Adol Shraddha, como é apresentado no Bhaktirasamrita Sindhu, Adol Shraddha, essa fé original, primária, é fruto da propaganda que alguém faz sobre Krishna. Um dia a gente descobre. Recentemente no grupo de Sankirtan, o grupo Zap de Sankirtan, que eu recomendo quem não faz parte participar para animar o pessoal, alguém disse que conheceu o movimento porque foi na biblioteca procurar um livro para fazer um trabalho escolar. Ele estava no começo do curso médio. Então foi procurar um trabalho, para procurar um livro para escrever um trabalho, e aí ele viu um livro bonito, e ele pega o livro e começou a folhear. O livro não tinha nada a ver com o trabalho da escola dele. E aí ele viu e ele se atraiu por aquele conhecimento e leu o livro, e depois ele encontrou os devotos na rua, perguntou se o livro era deles mesmos, se eles eram Hare Krishna, então conheceu e virou devoto. Hoje não, um devoto iniciado, o Brahma, inclusive. Então, é isso. Nós precisamos cultivar a fé através desse princípio da propaganda. Por isso nós devemos fazer propaganda. Nós devemos ver como é que as pessoas podem ser atingidas pelo conhecimento sobre Krishna. E aí a Shraddha vai nos levar à prática. Vem cá, faz assim e tal, você vai fazer assim, se comporte dessa maneira. A pessoa antes de entrar vai perguntar: como é que faz para entrar no templo de vocês? Tem algum ritual? Geralmente pessoas educadas se preocupam. E a gente diz: aqui tem, por amor, deixe seu sapato do outro lado. E aí a gente vai, então aqui entra sem sapato e tudo também. Aí a pessoa, pode observar as pessoas educadas como fazem. Elas vêm assim, aí elas olham assim, bem contidas. Você vê que elas estão até rígidas com sua musculatura. Elas não chegam assim, desesperadas. Isso, uma pessoa educada não faz isso. Então elas chegam assim, aí elas olham assim: bonito, aquela baixa, bonita, interessante. Quem cuida? Faz alguma pergunta, assim, falando baixo, porque ela entende a sobriedade disso tudo. Aí olha para aqui, vê Prabhupada, entende, pergunta quem é. Então, aí ela começa a entender, porque ela sabe que o mundo material é simbólico. Ela sabe que tem rito para tudo. O rito de se dirigir. Agora, o maior escândalo que está existindo na política brasileira é que o nosso presidente quebrou um rito falando palavrão. Claro que tem a defesa, que aquela era uma reunião particular e depois publicaram a reunião por uma ordem de alguém que, segundo foi indicado, também quebrou o rito. E fazendo a reunião se tornar pública e divulgada pela imprensa. Mas ele quebrou o rito falando palavras obscenas, grosseiras, no meio de uma reunião. E nós, as pessoas que entendem que tem um rito, então ela quer saber: como é que eu faço para ser devoto? Quem nunca ouviu essa pergunta, pregando e nunca ouviu? Como é que eu posso fazer para virar um devoto? Tem que deixar tudo, tem que raspar a cabeça igual a você, tem que não sei o quê. Ou então eu posso deixar cabelo grande igual a você, não tem que fazer que nem aquele outro cara ali, não. Tem todo tipo de pergunta que ela quer saber. Como? Essa é a hora que entra a associação com os devotos e o processo, sadhana, ou bhajana kriya,
Então aí vem bhajana kriya. Kriya é atividade. O que fazer para eu poder entrar nesse bhajana, para eu poder entrar nessa onda? Bhajana é isso, é clima, para eu entrar no clima. Qual a atividade que eu tenho que fazer para entrar no clima de vocês, alegres e tudo mais? Aí as atividades são essas. Aí tal, começa, canta japa, vai no templo, acorda cedo, toma banho e não sei o que, parará, e começa a se dizer todos os ritos. Porque o ser humano, todo o processo civilizatório da humanidade é baseado em ritos. Eles jogavam pedra de cima de um morro para poder matar as outras pessoas que estavam subindo para atacar eles. Depois pegaram o bambu, fizeram um arco, zarabatana, e não sei o que mais. Fizeram um monte de coisa. E agora tem armas biológicas. Tem de tudo para poder atacar o outro, né? Para se defender, para matar, e para atacar, e para viver nesse mundo. Então, há ritos. O rito da defesa, o rito para comer, o rito para dormir, o rito para casar e acasalar, o rito para se defender. Tem ritos. As pessoas, como se veste, como se comporta. Aí entra a educação, as normas de etiqueta. E por aí começa a entrar tudo, protocolos, e por aí vai. O ser humano é assim. Então, isso tudo é sadhana. A gente define, Prabhupada estabeleceu um sadhana muito forte para a gente. A gente vê agora que Nova Gokula tem muitos devotos mais antigos. E os devotos novos podem pensar assim, por que eu tenho que vir todo dia fazer o programa e tal, se os mais velhos não vêm, os mais velhos não fazem isso? Ele pode pensar isso de maneira legítima, porque parece que é uma religião assim, completamente ordenada, que todo mundo tem que fazer tudo do mesmo jeito. Não é exatamente assim. Se um devoto mais novo, por exemplo, no curso de Bhaktas, pudesse passar um trabalho, você vai entrevistar um devoto antigo e perguntar como foi que ele conheceu o movimento, como ele se desenvolveu, e pergunte por que ele escolheu morar em Nova Gokula. Pergunte como era quando ele veio morar em Nova Gokula. Já tinha luz elétrica? O templo era esse ou era o templo original? Você assistiu a instalação de alguma deidade? E o devoto vai explicar a sua vida. E o Bhakta, que é o estudante, vai olhar e vai dizer, caramba, essa personalidade, ninguém dá nada por ela. Eu mesmo não dava nada por essa pessoa aí. Mas olha só o trabalho que eu fiz, o que é que essa pessoa conta. E o que ela faz hoje. Aí vai perguntar, o que é que você faz hoje? E a pessoa vai dizer, eu faço isso. Eu canto dessa hora, dessa maneira, em tal lugar e tal. Eu adoro dessa maneira, eu faço isso. E vai contando os detalhes, a pessoa vai dizer, caramba, realmente a consciência de Krishna é muito mais ampla. É claro que com isso não estou dizendo que basta fazer 50 anos, não precisa mais vir no templo, nem fazer nada. Não estou dizendo isso não, tá bom? Ou 40, ou 30, não sei, depende da referência do estudante jovem, né? Mas não é isso que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que Sadhana Bhakti tem uma flexibilidade, e essa flexibilidade é baseada na capacidade humana. Imagine se a gente pode agora dizer que Jayapataka Swami não tem Sadhana Bhakti. Um devoto me disse que queria falar com ele e que estava na casa e ele tinha acabado de acordar e que todo mundo falando e ele não falava nada, perguntavam a ele coisas e ele não respondia. Depois ele dizia, registre aí, 20, aí 30, 40, foi dando números e a pessoa não entendia direito o que estava acontecendo. Depois descobriu que ele estava cantando, tinha acordado enquanto cuidavam dele, e ele estava cantando japa, mas sem falar, só mentalmente. Vai dizer que isso não é um sadhana? Tinha até número, né? Sadhana às vezes é regulado dentro de alguma escala, e a escala numérica sempre está presente no sadhana. E aí 20, 30, 40, Então, a gente precisa
entrar no conhecimento e saber qual é o sadhana disponível para a fase que nós nos encontramos, entrar com muita humildade e ao mesmo tempo muita determinação de fazer, nos livrar da crítica aos outros, a encontrar erros nos outros. Isso é sadhana. Não procurar erros nos outros. E pelo contrário, procurar motivação para o cultivo da fé, shraddha. A pessoa nunca vai perder a fé assim. Nunca vai perder. Agora, se ela, tudo que olhar, ela levar para dentro do seu próprio critério e dizer, eu entendi dos livros de Prabhupada que é assim, assim, assim. Se não é assim, 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 está em Maya. Então já está julgando a pessoa. Essa pessoa vai seguir adiante. Vai ser muito difícil para ela. Porque ela vai ter muitos inimigos, vai ter muitas situações desagradáveis, vai ficar de mal. Imagine que coisa mais incivilizada. Ficar de mal com outra pessoa que convive dentro do mesmo ambiente. Imagine. Então a fé é cultivada assim, junto com valores que são das escrituras. Não só com o valor do manual de protocolo. Com o valor das escrituras. Tem valores mais práticos, valores mais teóricos. Mas são com os valores que estão dados na escritura. Nós precisamos aprofundar isso. Não é? Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.